sou o Rômulo Carvalho, arquiteto, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão preparados para conhecer uma obra de arte? Esse apartamento aqui é algo espetacular. Além da arquitetura que fala por si, isso aqui é o abrigo para uma das maiores coleções de artes aqui do estado de Goiás. E hoje eu vou mostrar para vocês de tudo um pouco daqui, do que a gente escolheu para poder conceber esse espaço. Eu estou falando de uma cobertura linear, são 200 metros quadrados. Aqui em Goiânia. Essa cobertura, ela tem algumas características que no começo poderiam ser mais desafiadoras do que o normal. Ela tem 200 metros quadrados, como eu disse, mas ela é bem alongada e não tão muito larga. Então a gente tem um apartamento bem longilíneo. Um dos maiores pedidos do cliente foi o máximo de integração possível entre a área íntima e com a social e com a área externa. Então como fazer isso num apartamento tão alongado? Outro item que contribuiu muito para a concepção desse projeto foram as obras de arte. Elas precisavam de um lugar que as recebessem de forma dinâmica, ou seja, que essas coleções pudessem mudar de lugar, que essas coleções pudessem ser agrupadas de formas diferentes ao longo do tempo, ao longo que essas coleções fossem aumentando. Então nós acabamos escolhendo um item que foi o coração da casa, que foi essa estante. Essa estante, ela praticamente cruza o apartamento inteiro de ponta a ponta. Ora ela é uma parte de TV, ora ela é uma parte de galeria, ela se conecta até com o closet lá dentro. Então esse elemento trouxe essa conexão que a gente queria muito. A gente está aqui na sala, acho que é o ambiente principal, e eu acho que dá para vocês entenderem também um outro conceito que a gente utilizou. A ideia para poder conectar os ambientes foi poucos materiais e mantendo os níveis, mantendo a mesma linguagem entre os ambientes. O piso, que é um granito São Gabriel escovado, que ele vai desde a parte externa, parte social, parte íntima. A madeira, a gente acabou comprando um lote de pau-ferro vindo da Colômbia, então isso aqui foi feito ripa a ripa, uma a uma, laminada, madeira por madeira, e teve um carinho de execução que foi digno de mais um artista de marcenaria. Então esse forro ripado que vai pela casa inteira, ele entra até nos banheiros, sim, até nos banheiros. Tem gente que fala, nossa, mas você é maluco, você coloca forro ripado de madeira no banheiro? Sim, eu não vejo problema nenhum. Detalhe das luminárias que a gente recuou para conseguir ter esse aspecto também bem discreto e valorizar esse ripado. O mobiliário é um caso à parte aqui. Designs brasileiros de várias gerações, como a gente tem Zau Zupin, a gente tem Oscar Niemeyer, a gente tem Estúdio Arthur Casas, Estúdio Bola, a gente tem mesas que servem também como mesinhas de apoio, como o banco da Adriana Varejão, além de peças assinadas pelo escritório, como essa mesa em aço. Então a gente tem uma mescla aqui de designs, como eu disse, de várias gerações que eles conversam muito bem entre si. Eu acho que o gostoso dessa casa é justamente essa liberdade de agrupamento de várias vertentes de arte, cultura no mesmo lugar. Então por isso uma base neutra, uma base sóbria, que recebeu isso de uma forma, na minha opinião, primorosa. Assim. Eu acho que isso aqui ficou de uma elegância absurda. E vamos para a estante. Como eu falei, esse elemento de marcenaria é o coração do apartamento. Ele conecta ao longo da sua extensão todo o apartamento. Essa área aqui, ela acabou sendo mais delimitada para a parte de TV, a parte do home. Aqui embaixo nessas gavetas de fecho-toque a gente tem os equipamentos, parte técnica toda dos reatores, das prateleiras, porque a prateleira é toda iluminada com essas fitas de LEDs dimerizadas. Caminhando para cá, ela entra nessa galeria, que eu chamo de galeria, porque aqui ele agrupou algumas obras desse artista nessa área, então virou uma área de exposição. Você vê que a gente tem aqui uma luz própria para iluminar as obras de arte, mas sem danificá-las e mantendo também o clima do apartamento. Eu acho que é muito importante, tá aí uma dificuldade de fazer o luminotécnico desse apartamento de uma forma que fosse agradável para a permanência, para receber, para ter alguns momentos de lazer mais íntimo e ao mesmo tempo valorizar as peças de arte. Então foi feito todo um trabalho de iluminação, direcionamento adequado da iluminação para as obras de arte, fazendo com que a gente tivesse a melhor forma de exposição delas. Aqui nessa galeria a gente tem 3 painéis. Eu costumo dizer que esse apartamento não tem porta. Se você vê, a gente não tem aqui alisar, não tem portal, porque a ideia justamente era tentar trazer essa integração dos ambientes
também com o uso de painéis. Eu acho que quando a gente delimita muito, divide muito, a gente acaba segmentando os ambientes. Então, por exemplo, a gente tem esse painel maravilhoso de lâmina de pau-ferro, como eu falei, no apartamento inteiro. Ó, os puxadores são usinados da casa toda e a gente tem um painel. Esse lavabo era um lavabo muito pequeno, esse lavabo íntimo, então a gente foi obrigado até fazer a porta abrindo para fora, que normalmente não é muito usual, mas foi a solução que a gente encontrou para poder ter esse ambiente tão pequeno, mas que fosse usual. Partindo para cá, a gente já vê um outro painel que abre normalmente para dentro e dá acesso ao quarto de hóspedes da casa, que seria o segundo quarto. E esse último painel que dá acesso à suíte master. Então, percebam que quando a gente abre o painel, você tem essa continuidade visual da mesma estante que sai lá da sala, passa por essa galeria, ele entra aqui na suíte master e vira também uma parte de armazenamento, de exposição de mais obras de arte que o proprietário possui. Seguindo, tem outro painel. Acho importante mostrar aqui um detalhe, que é o seguinte, ali a gente tinha um pilar do apartamento, mas a gente queria marcar bem esse formato para criar uma área de escritório, de exposição. Então a gente repetiu a volumetria de lá com esse painel. Então quando a gente abre o painel, a gente percebe que a estante que veio lá da sala passou pela galeria, passou por essa área de exposição e entrou aqui no closet. Você não consegue dividir isso visualmente, você vê uma continuidade no olhar, uma continuidade na marcenaria que traz essa conexão e essa integração que foi o pedido principal do cliente para esse apartamento. Então a gente tem essa grande marcenaria toda iluminada e aqui ela vira o closet. A gente fez também com a mesma madeira, que dá acesso ao banheiro aberto, integrado com essa parte do closet, com o mesmo forro e com o mesmo acabamento. O banheiro a gente trocou um pouco, colocou um mármore branco escovado. No começo a gente ficou meio receoso de escovar um mármore branco, mas acabou que ficou bem interessante. Importante a gente mostrar o carinho que a gente tem ali no detalhamento das peças, ainda mais quando a gente está falando de uma marcenaria tão nobre, de uma lâmina tão nobre, vinda de tão longe. São esses detalhes que vão fazer toda a diferença e traz a sofisticação que o projeto merece. Por exemplo, todos os acabamentos de gaveta são meia esquadrias, ó, com essa ferragem que não deixa a gente bater a gaveta. As tomadas todas, a gente especifica sempre essas menores que são embutidas. As prateleiras todas com os perfis de LED embutidos, tanto na frente quanto atrás, isso é um detalhe que a gente gosta de fazer muito, já que quando é só na frente ou só atrás, a gente começa a ter um pouco de sombra nas peças. E como eu falei, teve um carinho nosso muito grande para poder expor as peças de arte. Aí a gente chega na cabeceira da cama. Eu adoro esse contraste dos materiais mais brutos, na sua essência, sem muito disfarce, sem muito tratamento. Eu acho que a essência dos materiais, quando são bem escolhidas e bem combinadas, eu acho que isso traz uma sofisticação absurda para qualquer projeto. Então a gente optou por uma cabeceira em aço. Isso aqui é uma chapa de 5 milímetros. A gente colocou uma prateleira também em aço, soldada aqui. Você vê que a gente quis deixar a fixação aparente, dar uma quebrada com esse contraste dessa parede de concreto. Acho importante a gente falar desse painel ripado também. O apartamento era um apartamento normal, com alvenaria convencional. E quando a gente fez o projeto, hoje em dia no mercado até existem alguns revestimentos que substituem essa técnica de uma forma bem interessante. Mas a gente queria uma solidez para esse projeto. A gente queria um aspecto de que esse apartamento já estava aqui há muito tempo. Esse apartamento foi comprado na planta, uma cobertura nova. Mas a gente não queria que isso fosse uma casa com cara de acabou de fazer, que o apartamento tá novinho. Não era muito bem essa ideia. Então a ideia era trazer história, era trazer aconchego. Então as texturas. Então esse concreto, ele foi feito em loco. Nós fizemos as formas aqui, o ripado. Você vê que ela tem até diferença de altura. Eles foram feitos em camadas e foi todo revestido em concreto esse apartamento. Isso traz uma solidez, traz um tempo para o apartamento. Esse apartamento já existia sólido dessa forma. A madeira traz essa sofisticação que eu acho muito bem-vinda quando a gente precisava ter esse ambiente acolhedor para as peças de arte. Saindo aqui da sala de estar, a gente vem para a área de jantar. Quando a gente foi climatizar a sala, o apartamento, eu não queria split, né? Eu acho que a gente foi buscar soluções mais sofisticadas, mais modernas, que trouxessem técnica e a estética. O único lugar que é rebaixado desse forro é esse pedaço, onde a gente colocou essa grelha, que fica a parte do ar-condicionado central. E aí, quando a gente rebaixou isso,
acabou criando uma área bem aconchegante. Então o que foi feito? A gente criou esse banco, uma estrutura metálica, depois ele foi revestido com madeira, onde a cortina continua passando por trás, então ele está totalmente solto ali. Trouxe uma leveza mesmo com esse banco tão grande e ele serve também de apoio para a mesa de jantar. Ela foi feita com também chapa de aço, mas um outro tipo de aço diferente daquele lá da cama. Ele é um aço mais bruto, ele é um aço que ele não tem o tratamento que tem aquele lá. Foi feito um formato meio ameboide, um mais orgânico, para a gente conseguir ter um número ímpar ou diferente de cadeiras aqui na sala. Costumo dizer que sempre cabe mais um, então a gente usa o banco. Se precisar trazer alguma outra cadeira para um jantar maior, a mesa atende. Essas cadeiras são originais, elas não são reeditadas, não são feitas agora, então você vê que a gente manteve até o mesmo tecido, que é um corino original mesmo da época. Essas cadeiras também são do Sérgio Rodrigues, de jacarandá, assim como algumas outras peças que a gente tem aqui que foram arrematadas em leilões e foram restauradas. Essa poltrona mesmo a gente optou pelo bouclé, trouxe um aconchego e ao mesmo tempo atualizou a peça, para não ficar também uma coisa muito pesada. Ela fica logo ao lado aqui dessas peças da Adriana Varejão, que eu acho que deu um contraste muito bacana. Eu acho que essas peças falam por si, do azulejo, que tem um peso e ao mesmo tempo folhas, os cogumelos. Isso traz um contraste que eu acho que é muito bem-vindo. E a gente chega aqui na cozinha. A gente costuma dizer que sempre é o melhor lugar da casa, né? Então, como fazer isso de uma forma que fosse visualmente sofisticada, mas que não perdesse a funcionalidade dela. Quando a gente fez o projeto, era mais difícil de ter acesso a alguns eletrodomésticos que são embutidos. Hoje em dia a gente consegue ter acesso a alguns tipos de refrigeradores que a gente consegue embutir na marcenaria. Então isso dá um aspecto muito bacana. Eu gosto de esconder esses utensílios, mas que eles continuam sendo práticos. Uma questão também muito importante é a coifa. Eu sou um pouco contra aqueles elementos ali que eles viram um ponto focal na cozinha ou na sala. Você imagina um apartamento como esse, no nível de sofisticação de acabamento que a gente tem aqui, de carinho de execução, eu vim com um elemento aqui de inox, por mais bonito que fosse, caindo aqui no meio da sala. Então, a solução encontrada foi essa coifa, que ela fica rente a forro e não cria uma barreira visual. Se você olha de frente para a cozinha, você praticamente não vê os eletrodomésticos. A geladeira, que era um item, como eu falei antes, a gente colocou ela mais ao canto, não perdeu a funcionalidade dela. E aqui atrás da bancada, a gente colocou máquina de lavar louça, micro-ondas, forno. O fogão precisava ser um fogão de qualidade, que atendesse aos clientes. E aí, como eu falei, a coifa, ela tá atendendo aqui, ou seja, a gente não tem esse refluxo de cheiro. O motor dessa coifa é apropriado para isso. Todos os armários a gente fez fecho-toque. A gente criou esse nicho de inox, onde detalhamos essa iluminação embutida aqui na prateleira, que ela valoriza muito os objetos colocados aqui em cima, e a parte de trabalho. A gente não pode esquecer que isso aqui também tem uma funcionalidade. Então essa coifa, ela tem uma fita de LED branca bem forte, que a ideia é que ela sirva para momentos de manutenção, de limpeza, ao contrário dessa iluminação que foi toda feita com essa temperatura de cor de 2700K, que traz esse aconchego agradável para você receber, para você cozinhar. A geladeira ficou para lá a gente tem a área de serviço, também com o mesmo esquema de painel. Quando a porta está aberta, a gente tem essa conexão toda. Dá para ver bem o que eu falei da história do concreto, que foi feito em loco, as peças sempre presentes de arte. Como eu havia falado no começo, a gente está numa cobertura linear. Então, eu vou mostrar para vocês também algo que é um pouco surpreendente. É quase que a cereja do bolo aqui desse apartamento. Essa área externa. A gente trocou todas as esquadrias que davam acesso à parte externa. Foi desenhado isso aqui de uma forma que a gente conseguisse recolher ela na alvenaria. Então a gente consegue abrir o vão inteiro, conectar 100% da parte interna com a parte externa. A gente optou por revestir a piscina também do São Gabriel, para não ter mais um elemento aqui contaminando o olhar. Então foi criado um deck, uma altura intermediária. No começo, quando a construtora entregou, eram aquelas hidros tradicionais, e a gente optou por fazer uma de alvenaria do granito São Gabriel como revestimento. Ela tem 90 de profundidade e um degrau intermediário com 45 a gente fez em madeira. Então ficou esse semi-encaixe. Querendo ou não, o deck se tornou um banco
de apoio para o dia a dia. Então, quando a gente abre, a gente tem esse jardim vertical para você ter uma sensação de área externa, para você ter uma sensação de casa, de quintal. E a parede que está oposta, que é essa aqui de cima, o cliente queria muito trazer uma outra expressão de arte para cá. Então, quando você está na piscina, de frente para a sala, você tem uma perspectiva geral desse apartamento e esse painel que ficou uma surpresa, que você só consegue ver quando você está dentro da piscina. Aqui no fundo a gente criou um lavabo de piscina com uma porta em aço, já que ela pega sol e chuva. Acaba que esse banheiro ficou o banheiro dos eventos, o banheiro das festas e o banheiro da piscina. Esse apartamento foi feito com muito carinho. Foram vários profissionais envolvidos no processo, já que a gente está falando de uma riqueza de detalhes que merecia essa atenção. Então, se você gostou do conteúdo, segue a gente, ativa as notificações, segue a gente também nas outras redes, no Instagram, para mais conteúdo interessante como esse.